A gente não se afasta de ninguém sem um motivo. Se eu me afastei, é porque você me deu motivos pra isso. Sabe? Eu vi muita gente que eu considerava de verdade agindo de má fé comigo, falando de mim pelas costas. Então, se eu mudei, se eu me afastei, não foi porque eu quis, foi porque eu vi a necessidade de mudar. Ninguém muda se primeiro não levar o empurrão. Ninguém muda sem primeiro amadurecer e perceber que nem todo mundo que te abraça de verdade torce por você. A gente se afasta e muda porque deixa de ser besta. A gente não se afasta de ninguém sem um motivo. Se eu me afastei, é porque você me deu motivos pra isso. Sabe? Eu vi muita gente que eu considerava de verdade agindo de má fé comigo, falando de mim pelas costas. Então, se eu mudei, se eu me afastei, não foi porque eu quis, foi porque eu vi a necessidade de mudar. Ninguém muda se primeiro não levar o empurrão. Ninguém muda sem primeiro amadurecer e perceber que nem todo mundo que te abraça de verdade torce por você. A gente se afasta e muda porque deixa de ser besta. A gente não se afasta de ninguém sem um motivo. Se eu me afastei, é porque você me deu motivos pra isso. Sabe? Eu vi muita gente que eu considerava de verdade agindo de má fé comigo, falando de mim pelas costas. Então, se eu mudei, se eu me afastei, não foi porque eu quis, foi porque eu vi a necessidade de mudar. Ninguém muda se primeiro não levar o empurrão. Ninguém muda sem primeiro amadurecer e perceber que nem todo mundo que te abraça de verdade torce por você. A gente se afasta e muda porque deixa de ser besta. A gente não se afasta de ninguém sem um motivo. Se eu me afastei, é porque você me deu motivos pra isso. Sabe? Eu vi muita gente que eu considerava de verdade agindo de má fé comigo, falando de mim pelas costas. Então, se eu mudei, se eu me afastei, não foi porque eu quis, foi porque eu vi a necessidade de mudar. Ninguém muda se primeiro não levar o empurrão. Ninguém muda sem primeiro amadurecer e perceber que nem todo mundo que te abraça de verdade torce por você. A gente se afasta e muda porque deixa de ser besta. A gente não se afasta de ninguém sem um motivo. Se eu me afastei, é porque você me deu motivos pra isso. Sabe? Eu vi muita gente que eu considerava de verdade agindo de má fé comigo, falando de mim pelas costas. Então, se eu mudei, se eu me afastei, não foi porque eu quis, foi porque eu vi a necessidade de mudar. Ninguém muda se primeiro não levar o empurrão. Ninguém muda sem primeiro amadurecer e perceber que nem todo mundo que te abraça de verdade torce por você. A gente se afasta e muda porque deixa de ser besta. A gente não se afasta de ninguém sem um motivo. Se eu me afastei, é porque você me deu motivos pra isso. Sabe? Eu vi muita gente que eu considerava de verdade agindo de má fé comigo, falando de mim pelas costas. Então, se eu mudei, se eu me afastei,